Alunos, amigos, boa noite. Nós vamos dividir nossa matéria dando continuidade à posse e às ações possessórias, falando dos efeitos da posse. E para resolvermos bem essa matéria, é preciso diferenciar os efeitos materiais da posse e os efeitos processuais da posse. Nesse vídeo eu vou falar apenas dos efeitos materiais, já que o tema é extenso. Então, efeitos materiais nós podemos colocar, classificar e começar a trabalhar com os efeitos da posse em relação aos frutos, em relação às benfeitorias, em relação à responsabilidade e ao usucapião. A posse pode gerar usucapião, esse é um tema que eu vou remetê-los ao estudo da propriedade, que nós vimos a forma de adquirir a propriedade. Bom, então, começando de frutos, é claro, a gente precisa de rever todos, fazer uma releitura daquela parte geral, dos bens no Código Civil, falando dos acessórios. O fruto é um acessório, uma utilidade que se extrai da coisa principal, sem provocar danos ou diminuição à coisa principal. Então pense aí numa laranja, numa manga, é isso mesmo. Frutos é assim que a gente tem a visão. Bom, o que é interessante para a posse? Claro, nós temos várias classificações, a diferença de frutos e produtos, a questão da classificação do fruto em relação à origem, fruto natural, fruto industrial, fruto civil. Fruto natural é aquele que é extraído justamente da natureza, de uma planta, O fruto industrial é aquele que há essa transformação, gerando um produto com valor econômico agregado, e nós temos a situação do fruto civil, que significa rendimentos, a fruição exclusiva de um bem. Frutos civis, um aluguel, é o exemplo típico. E também a gente tem a classificação, a forma de ver os frutos em relação ao momento em que eles estão ali sendo extraídos, é o momento em que eles se encontram. Frutos pendentes, frutos colhidos. Esses são os pontos principais que a gente precisa de saber nessa classificação em relação à posse. Frutos pendentes é aqueles que podem ser colhidos. Frutos percebidos são os frutos que já foram colhidos. Bom, o artigo 1214 do Código Civil, peguem ali comigo, ele vai dizer o seguinte: ele traz um marco bem tranquilo sobre os frutos. O possuidor de boa-fé, enquanto durar a boa-fé, tem direito aos frutos percebidos. Observe então que o Código Civil remete essa regra dos direitos dos frutos à questão do possuidor de boa ou de má-fé. Qual que é o critério então, pessoal, para que o possuidor possa ter direito aos frutos? É o critério da má-fé ou da boa-fé. É o vício subjetivo, se há vícios subjetivos ou não. Então, como é que eu analiso isso? Sabendo o que é uma má-fé ou boa-fé para efeitos possessórios. Nós já vimos sobre essa espécie de posse. A posse de má-fé é aquela em que o possuidor ele tem a consciência do problema jurídico que impede ele a ter ou continuar com essa posse. Enquanto que a posse de boa-fé, o possuidor ignora ou não sabe desses problemas que possam vir a trazer em relação ao seu exercício possessório. Então percebam, aquele que pega um carro emprestado, aquele que usa uma casa emprestada, eventualmente pode colher os frutos da mangueira no fundo do quintal, sem problema algum, durante todo o período do empréstimo. Isso nós temos uma definição tranquila, aqueles frutos colhidos por esse comodatário, ele não tem que ser restituído nem indenizado para o proprietário da casa, correto? Então nós estamos aí diante de uma regrinha básica do possuidor de boa-fé. Ele não ignora nenhum tipo de problema, afinal das contas, ele teve na casa por empréstimo de seu proprietário. Então o proprietário emprestou essa casa a ele. Portanto, ele, durante o tempo do comodato, pôde fazer a extração dos frutos sem problema algum, e durante esse tempo, ele, de boa-fé que não precisa restituir esses frutos que foram colhidos e nem indenizar o proprietário sobre isso. Mas a questão, então, vem a indagação. Bom, o possuidor de boa-fé, então, tem direito aos frutos percebidos. O parágrafo único nesse mesmo dispositivo diz: os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de reduzidas as despesas com a produção e o custeio. Então vejam que é preciso restituir porque encerrou o período da boa-fé. Nada mais justo. Você passa a ser um possuidor de má-fé e nesse momento aqueles frutos que estão pendentes devem ser
devolvidos. Fruto pendente é aquele fruto que pode ser colhido, está na hora de colheita, mas como encerrou a boa-fé, é preciso devolver para o possuidor de direito em relação a esse bem. Bom, em relação aos possuidores de má-fé, o artigo 1216 vai dizer: o possuidor de má-fé responde pelos frutos colhidos e percebidos, bem como aqueles que por culpa sua deixou de perceber, desde o momento em que ele foi transformado, em possuidor de má-fé. Qual a forma mais tradicional dentro do direito de alguém ser conceituado ou transformado como possuidor de má-fé? A partir do momento que ele recebe a citação de uma ação possessória, pessoal. Então veja, eu estou ali discutindo uma ação judicial, recebo a citação, eu tenho conhecimento de que alguém está contestando a minha posse. A partir desse momento torna-se inequívoco, se eu vier a perder essa ação, que esses frutos colhidos durante todo o curso do processo que eu perdi no final, eu vou ter que restituir, eu vou ter que indenizar. Então esse é o efeito muito importante, dessa situação do possuidor de má-fé. Então o possuidor de má-fé tem que devolver os frutos colhidos, os frutos que foram percebidos, bem como aqueles frutos que por culpa sua deixou ele de devolver no momento em que se transformou em um possuidor de má-fé. Tá certo? Então nós temos essa carga de efeito possessório na situação dos frutos. Resumindo, o possuidor de boa-fé, ele não tem que responder pelos frutos que foram colhidos durante o exercício de sua boa-fé. O possuidor de má-fé, ao contrário disso, deve responder por esses frutos percebidos a partir do momento em que ele se torna um possuidor de má-fé. Bom, outro efeito da posse, pessoal, é justamente o efeito possessório sobre as benfeitorias. Como é que fica aquela situação do cidadão que compra um imóvel, um lote, constrói a sua casa e, em decorrência de um ponto do contrato, ele deixa de pagar esse contrato financiado, e como ele vai ficar em relação àquilo que ele construiu. Então vamos partir de um exemplo prático para a gente entender como é que funciona a questão das benfeitorias e as cessões. Bom, então vejam, o conceito de benfeitoria é um bem acessório, então, que é introduzido num bem imóvel visando a conservação ou melhoria. A benfeitoria é justamente uma obra, um acessório, uma introdução de objetos que se agregam ali ao principal, é um acessório, uma atividade acessória, é um produto acessório que se agrega ao outro principal. E ali surgem alguns efeitos, surgem algumas questões. O Código Civil, aí mais uma vez voltando lá à parte geral, ele divide a benfeitoria em necessária, útil e voluptuária. A benfeitoria necessária é aquela, como o nome já diz, benfeitoria que é precisa, é necessária, imprescindível para a conservação do bem. Sem ela, o bem principal não tem eficácia, não tem utilidade alguma. Então, o exemplo típico é justamente o conserto do telhado, é justamente você colocar pisos num imóvel, que permita ali você ter condições mínimas de higiene e habitabilidade, certo? Dentro de um imóvel, aí você precisa de observar, o imóvel residencial, o imóvel comercial. Bom, a benfeitoria necessária, então, são aqueles acessórios imprescindíveis à própria conservação, à existência da coisa. As benfeitorias úteis são aquelas utilidades que promovem uma utilidade maior à coisa, eles agregam um novo conceito de utilidade para a coisa, aumentam ou facilitam o uso da coisa principal. E ali a gente tem inúmeros exemplos de benfeitorias úteis, como você pintar uma casa, como você colocar uma porta melhor no imóvel para conferir mais segurança, uma situação de você, embora já tenha piso, você colocar um piso mais sofisticado, seria algo útil em razão justamente da facilidade, do aumento de condições de melhorias naquele produto principal. E
E as voluptuárias são as benfeitorias que são apenas de mero deleite, são apenas de mero luxo. Bom, vamos lá então em relação à posse. O artigo 1219 do Código Civil, o que ele faz? Ele dispõe que o possuidor de boa fé, né, ele tem direito às benfeitorias necessárias e úteis, bem como quantas voluptuárias que não lhe forem pagas, a levantá-las. Então nós temos aí uma situação básica. Se eu sou possuidor de boa fé, eu tenho direito a justamente a ser, né, indenizado por benfeitorias úteis e necessárias, e quantas voluptuárias, se eu não for indenizado, eu posso, né, se não provocar prejuízo à coisa, certo, levantá-las. Tá? Então vejam os direitos do possuidor de boa fé. Agora, o direito de retenção, o que é o direito de retenção? É o direito do possuidor permanecer na coisa, não devolvê-la até ser indenizado. Isso acontece em relação às benfeitorias úteis e necessárias. Em relação às voluptuárias, o possuidor de boa-fé deve promover uma ação judicial buscando a indenização se ele não conseguir levantar essas benfeitorias voluptuárias. Então são exemplos típicos ali de benfeitoria voluptuária. Piscina, construção de uma piscina durante um contrato de locação, durante uma situação de empréstimo, de comodato. É preciso ter esse raciocínio. Aquelas benfeitorias úteis e necessárias, o comodatário tem direito a ser indenizado justamente por elas. Tá? É assim que fixa o Código Civil em relação ao possuidor de boa-fé. Já o possuidor de má-fé, ele não tem direito a quase nada. Ele apenas vai ter direito em relação às benfeitorias necessárias. Porque, vejam, se ele praticou uma atividade objetivamente conceituada como imprescindível a um bem, significa que naquela conduta, naquele comportamento, mesmo ele sendo um possuidor de má-fé, ele agiu com uma situação objetiva, né, vista sob os olhos de terceiros, sobre qualquer pessoa que observar, fala, não, mas nesse ponto aí ele agiu bem. Então vejam que a lei é muito sábia nesse ponto. O Código Civil atribui nesses dispositivos, a partir do 1219, a possibilidade do possuidor de má-fé ser indenizado pelas benfeitorias necessárias. Não tem direito ele à benfeitoria útil, à indenização por benfeitoria útil, não tem direito à retenção de nenhum tipo de benfeitoria, é só questão de indenização mesmo. Retenção é bater o pé, não sair do imóvel enquanto não ser indenizado. Ele permanece até ser indenizado. Isso só dá direito para o possuidor de boa-fé. E o possuidor de má-fé, obviamente, não tem direito à benfeitoria voluptuária, senhores. A grande questão aí que vão perguntar em concurso público, vão perguntar em prova objetiva, vão perguntar em prova de segunda fase do OAB, é justamente o que se procede em relação a acessões, pessoal. Bom, vocês viram comigo lá em propriedade a diferença de acessão para benfeitoria. A acessão é o modo originário de aquisição da propriedade. Gera-se um novo volume, um volume distinto daquela propriedade inicial. Exemplo típico são as construções, as acessões artificiais que provocam um novo volume, uma nova propriedade. Aquela construção da casa em cima do terreno da sogra gera propriedade diferente para o genro. Gera propriedade diferente para aquela pessoa que fez a construção, que construiu. E se construiu de boa fé, obviamente tem direito a aquilo que foi construído, tá certo? Então percebam, o enunciado que nós temos sobre isso para resolver essa questão é o 81, né, do Conselho de Justiça Federal. A jornada de direito civil do Conselho de Justiça Federal, no enunciado 81, vai dizer o seguinte: o direito de retenção previsto no 1219 do Código Civil, decorrente da realização de benfeitorias necessárias e úteis, também se aplicam às acessões, entre parênteses, plantações e construções, nas mesmas circunstâncias. Acabou por equiparar, então, benfeitoria útil e necessária a uma acessão. Nesse ponto, na minha visão, nada mais justo, né, do que isso, para contemplar justamente o nosso possuidor, né, de boa-fé. Em resumo, o possuidor de boa-fé tem direito a indenização por benfeitorias necessárias, indenização por benfeitorias úteis, indenização ou retirada das benfeitorias voluptuárias. E também tem direito à retenção, bater o pé
não sair do imóvel enquanto não for indenizado. E essa retenção refere-se ao direito às benfeitorias úteis e necessárias, tá? As voluptuárias, ele não pode fazer isso. Lembrando que, processualmente falando, aquele que é réu no processo que deseja fazer uso do seu direito de retenção deve fazê-lo no primeiro momento, não deve esperar lá depois do cumprimento de sentença, já tem que fazer uso desse direito na contestação, no primeiro momento em que ele for citado, chamado, tendo conhecimento ao processo, sob pena de perda desse direito, tá? de retenção por benfeitorias ou acessões. Bom, e ao possuidor de má-fé, em resumo, cabe apenas para ele o direito, né, de ser ali indenizado pelas benfeitorias necessárias. Bom, feito isso, pessoal, dentro do Código Civil, claro que nós temos diplomas diferentes. Se a gente for lá na lei do inquilinato, ele trata um pouquinho diferente essas questões, justamente porque, se eu for colocar para vocês o artigo 35 e 36, eu não tenho tempo para fazer isso agora, mas busquem essa informação para ficar mais completo o seu estudo, tá? Busquem no artigo 35 e 36 da lei do inquilinato, a lei 8.245 de 91, que possui um regramento um pouquinho diferente em relação justamente às benfeitorias voluptuárias, tá certo? E lá tem uma discussão interessante, busquem isso também, sobre os contratos de locação por adesão, o enunciado 334 também da Jornada do Direito Civil, do Conselho de Justiça Federal, traz um regramento típico para isso, dizendo que são nulos, sim, os contratos de adesão que retiram do possuidor justamente a renúncia, né? Colocam a renúncia nesses contratos de adesão a quaisquer benfeitorias necessárias, úteis, né? E eles consideram isso uma cláusula nula em contratos de adesão. Então, discussão super interessante aí para cair em segunda fase, a distinção dessas pequena diferença entre o Código Civil trata e a lei do inquilinato trata em relação às benfeitorias, tá? Efeitos práticos enormes para nós, operadores do direito. E por fim, a responsabilidade pela posse, o terceiro efeito, né, sobre a posse, gente. Então vejam, o possuidor de má-fé, ele não responde pela deterioração da coisa, né? O possuidor de boa-fé, melhor dizendo, não responde pela deterioração da coisa quando ele não der causa a isso. Isso é um dispositivo que está claro no Código Civil, 1217 é o artigo que fala justamente desse ponto. Artigo 1217 do Código Civil vai dizer que o possuidor de boa-fé, então, ele não responde pela deterioração, pelo prejuízo à coisa, se ele não tiver dado causa a esse prejuízo. Então, a gente já percebe de plano que a responsabilidade do possuidor de boa-fé por danos à coisa é subjetiva. Eu tenho que provar a culpa ou dolo daquele possuidor para que ele seja condenado a indenizar. Já em relação à situação do possuidor de má-fé, aí nós temos um ponto diferencial. O possuidor de má-fé responde pela deterioração da coisa, pelos prejuízos causados às coisas, ainda que acidentais, a não ser que ele consiga comprovar que esse prejuízo teria acontecido com o reivindicante da posse, com aquele que pede a posse de volta, mesmo se a coisa estivesse em mãos, né, desse requerente da posse. Então vejam, ele só escapa da indenização se ele provar que os danos aconteceriam mesmo que a coisa estivesse nas mãos desse reivindicante. E aí o exemplo típico é o seguinte: eu não autorizo meu vizinho